Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, um ótimo início de semana. Hoje, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. E já lembrando que segunda-feira que vem é feriado de novo, né? Vai ter mais um final de semana prolongado, porque segunda-feira é dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, mais um feriado no país dos feriados, Brasil. E assim caminha a humanidade, né, gente? Bom, você já sabe, nosso Jornal OCN está em nossos perfis do Facebook. Também no Facebook, além dos perfis, tem a página do Cubo Notícias para você curtir, seguir e acompanhar. Além do nosso Instagram também para você seguir, o nosso Twitter, o canal do YouTube e o principal, que é o nosso site do Cubo Notícias, para você conferir todas as principais informações, principalmente as de Porangaba e região. E para começar o Jornal OCN de hoje, vamos destacar a previsão do tempo para esta semana aqui na cidade de Porangaba e toda a região, as cidades próximas aqui nesta semana. Será que vai fazer calor? Será que vai chover? Será que vai esfriar? Vamos conferir. Bom, pessoal, nós tivemos já neste final de semana, com essa proximidade de uma frente fria, trazendo já a cara do outono, tivemos aí temperaturas amenas, não chegamos a ter um calorzão durante o dia, também à noite e de madrugada já uma sensaçãozinha de frio, e nos próximos dias devemos ter nos próximos dias a repetição desse clima, né, nessa temperatura mais amena, principalmente à noite e de madrugada. Mas também temos novidades chegando aí pelos próximos dias, através dessa nova frente fria que chega pela região sul do Brasil hoje e se aproxima aqui do sudeste já na quarta-feira. Vamos conferir, ó. Terça-feira, amanhã, dia 25, o dia vai ser praticamente parecido com esta segunda. Sol, poucas nuvens no céu, não chove. Teremos até uma sensação de abafamento durante o dia, 28 graus de máxima, e à noite, tempinho bem fresco, 16 graus. Isso na terça. Já na quarta, na quarta tem novidade chegando por aí. Não é tão novidade assim, né? Estamos tendo um ano de 2023 bem chuvoso. E a chuva retorna, porque essa frente fria que chega pela região sul do Brasil nesta segunda-feira chega aqui para a gente no sudeste na quarta, trazendo chuva, o sol e aumento de nuvens na parte da manhã. As pancadas de chuva se concentram à tarde, serão de maneira moderada e isolada. À noite o tempo vai ficar aberto, teremos máxima de 28, mínima de 17. Quinta-feira o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, período de nublado intercalando com período de sol, sol aparece, também fecha o tempo, vai ficar aí esse troca-troca de sol e tempo nublado, né? Aí chove a qualquer hora do dia na quinta-feira. Temos 25 graus de máxima, quinta-feira, como o sol não vai ficar direto exposto, porque vai intercalar com esse período nublado, né? Então teremos aí uma temperatura mais baixa na quinta-feira, a máxima não passa dos 25, a mínima fica nos 18. E na sexta-feira acontece um pouquinho diferente do que costumeiramente acontece, né? Nós temos aí, nesse período de chuvas, as manhãs ensolaradas, né? E daí o tempo vai fechando no final da manhã e à tarde chove. Na sexta-feira, dia 28, vai ser diferente, porque amanhece chovendo, né? Muitas nuvens no céu, tempo nublado, vai ter chuva na parte da manhã. E no final da manhã, essas nuvens vão passando, vão diminuindo na parte da tarde. À noite, quase não vai ter nenhuma nebulosidade. Então, chuva se concentra na sexta-feira no período da manhã, com temperatura máxima de 26 graus e 16 graus de mínima na sexta, ou seja, o final de semana prolongado vai começar fresquinho e com um pouquinho de chuva. Repetindo, final de semana prolongado, porque dia 1º já é feriado de novo, segunda-feira, dia 1º de maio, mais um final de semana prolongado. Outra vez? Aguenta, né? Quem gosta de feriado pode curtir bastante, né? Mas
para quem não faz muita diferença, né? Então, bom, vamos mudar de assunto. E infelizmente nós temos uma notícia bárbara para começar o nosso noticiário aqui do interior paulista. Um fato estarrecedor deixou a cidade de Itu em luto neste final de semana e neste começo de semana também. É o absurdo dos absurdos. Um homem foi preso, suspeito de torturar o próprio filho de apenas 2 meses. Uma criança recém-nascida torturada pelo próprio pai. O caso aconteceu em Itu, aqui no interior de São Paulo. Segundo a PM, a criança deu entrada no hospital com fraturas na clavícula e na costela, além de vários outros hematomas espalhados pelo corpo, que levantou suspeita da equipe médica. Ao ser questionada, a mãe do bebê contou aos médicos que estava na cozinha de casa quando ouviu o filho chorar e decidiu ir no quarto. Ela estava na cozinha, foi no quarto, e ela também relatou que perguntou ao pai da criança que estava no quarto junto com ela o que havia acontecido e descobriu que o homem tinha apertado o tórax do bebê porque estava irritado com o choro dele. É um absurdo. Após o ocorrido, a avó da criança notou que o neto não estava conseguindo fazer as necessidades sozinho e decidiu levá-lo para o hospital. Conforme o boletim de ocorrência, uma das enfermeiras informou que a criança, em outra ocasião, já havia dado entrada no hospital com traumatismo na cabeça devido a uma possível queda. A queda aconteceu quando o pai estava cuidando da criança. Você acredita que foi queda? Dá para acreditar? Claro que não, né? Diante da suspeita, o Conselho Tutelar foi acionado pela equipe médica, determinou que o bebê ficaria sob os cuidados do hospital da criança até que a guarda seja restabelecida. O pai do menino foi preso em flagrante. A mãe deveria ser presa também, né? Que é uma irresponsável, né? E ela foi só ouvida na delegacia e foi liberada. Não é possível que ela não sabia o que acontecia com a criança, né? O caso foi registrado pela Polícia Civil como tortura. Se isso não é o fim dos tempos, meu amigo e minha amiga, eu não sei mais o que é. O problema também é que nós estamos vivendo, e eu espero que ninguém se ofenda com isso, mas se ofender, me desculpe, tá? Mas é a realidade. Nós estamos vivendo numa sociedade onde, infelizmente, o homem e a mulher se relacionam sem nenhum preparo, né? Às vezes está lá no final de semana, numa balada, nos baile funk da vida, ou nos botecão da vida. Aí conhece o outro, conhece a outra ali, pá, engata um relacionamento. Só para dizer que tem um relacionamento, né? O homem arranja a mulher para dizer que tem um homem, o homem arranja a mulher para dizer que tem a mulher, e a mulher arranja o homem para dizer que tem um homem. Cada um arranja só por conveniência, né? Às vezes não tem sentimento nenhum envolvido. Vai lá, engata um relacionamento, sem nenhum planejamento, nasce uma criança, fazem uma criança, não se planejam para fazer família, hoje ninguém planeja mais nada. Aí nasce uma criança. Aí a criança é cuidada assim, nas coxas, né? A mãe larga com o pai não gosta da criança, o pai também às vezes, muitas vezes não gosta nem com a mãe, e engatou um relacionamento sem planejamento, sem sentimento nenhum. Aí dá nisso. E é o que nós estamos tendo. Uma sociedade repleta de crianças mal educadas, de pais e mães empurrando responsabilidade sobre a educação da criança para presidente, para governador, para prefeito, para professora de escola. Tem gente falando, a gente viu quantas e quantas vezes nessa campanha eleitoral, presidente para cuidar bem da minha família. Quem tem que cuidar da tua família é você, rapaz. Que presidente, que governador, que prefeito. Sabe, então é isso que está acontecendo. Onde se já se viu, o pai aperta a criança porque não aguenta o choro da criança. Que amor que tem pelo filho? Nenhum, quis matar a criança. Quis asfixiar a criança para não chorar. Não tem amor pela criança, porque muitas das vezes começou um relacionamento assim, sem nenhum sentimento, sem nenhum planejamento, sem nenhuma vontade. Aconteceu de vir uma criança, o cara não quer a criança, a mãe também protela na criação da criança, e quem paga o pato? A criança. É assim.
E pode ver como está a nossa sociedade, repleta de crianças sem o mínimo de educação, sem o mínimo de estrutura familiar. Tem ali o pai e a mãe, mas também o pai e a mãe cuidam assim, ó. Né? Mudando de assunto aqui, gente. Cigarro no leite. Oi? Opa, como assim cigarro no leite? Calma, você vai entender. Trata-se de uma apreensão feita ontem à noite pela polícia rodoviária aqui na rodovia Castelo Branco, até próximo da gente, né, na altura do município de Pardinho. Você está vendo as imagens aí, durante o patrulhamento na Castelo Branco, o TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, parou uma carreta com placas de Toledo, no estado do Paraná, e durante as buscas no baú frigorífico viu lá diversas caixas de leite longa-vida. Até aí tudo bem. Só que decidiram observar melhor na carga e localizaram, junto ali do leite, 200 caixas de cigarros contrabandeados que estavam ocultas pelas cargas de leite. Foi dada a voz de prisão em flagrante ao motorista do caminhão pelo cometimento de crime de contrabando. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia da Polícia Federal, em Bauru. E o motorista de 37 anos é morador de Cascavel. Ele permaneceu preso. No pátio da Receita Federal do Brasil, ficaram apreendidas a carreta, o leite longa-vida, que será entregue ao proprietário da carga, e a carga de cigarros contrabandeados, que chegam a aproximadamente 100 mil maços. Com certeza essa quantidade de cigarros será incinerada. É que ele fuma para a vida toda, né, gente? Ele foi lá, buscou de uma vez só. Fuma tudo, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo. Espera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. O resto da vida. Ué, porque já compra uma vez só, né? Pra não tá indo uma vez. Porque eu vou consumir aqui pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Gente. Bom, aqui pertinho da gente, e foi pertinho mesmo, viu? Na rodovia Camilo Príncipe de Moraes, que liga Porangaba a Bofete. Só que bem ali na entrada de Bofete, já no município de Bofete, aconteceu um atentado contra um policial militar em Bofete. É isso mesmo que você ouviu, um atentado de morte contra um PM. Um homem foi preso em flagrante, sexta-feira à noite, acusado de tentativa de assassinato contra esse policial militar em Bofete. Segundo o registro do boletim, né, o militar estava na rodovia Camilo Príncipe de Moraes quando teve o seu automóvel fechado pelo condutor de uma caminhonete Hilux de cor branca, que após parar logo à frente da via começou a atirar contra o policial. Na sequência, ele fugiu. Diversas equipes da PM foram acionadas para a ocorrência, quando então o veículo do suspeito foi encontrado já na área urbana ali de Bofete. Foram feitas diligências e o autor dos disparos, ele já era identificado, já foi identificado, ele foi encontrado dentro da casa dele. Ele foi encontrado ali na casa dele, tranquilão na casa dele. Foi preso, lógico. Com ele foram apreendidas todas essas armas que você vê aí, diversas armas e munições. Não havendo feridos na ocorrência, o infrator foi conduzido ao plantão permanente lá da polícia de Botucatu. Está preso ainda, vai responder por tentativa de homicídio, claro. Na operação, uma pistola Erex Delta, calibre 9mm, foi apreendida. Além dessa pistola Erex, um carregador da mesma pistola, né? Uma espingarda Rossi, calibre 32, uma carabina CBC, calibre 22, 2 carregadores, 38 munições calibre 9mm SFX, 175 munições calibre 9mm CBC e 51 munições calibre 32 CBC. É atirador esportivo, gente. Atirador esportivo. Tadinho. Olha, esse negócio desse revogaço que fizeram dos decretos de armas, olha, muito
muito tênue. Olha, foi um revogaço pra encher linguiça, viu? Que não mudou muita coisa, não. O pessoal continua com arsenal em casa, continua trafegando com arsenal em casa. Ah, mas a munição pode trafegar agora, mas a munição não pode estar na arma. Ah, como solucionou o problema. Ai, que maravilha. O cara anda com um monte de arma. Não, é o direito de ter arma em casa para defesa. Tudo bem ter uma arma em casa para defesa. Acho que todo mundo tem que ter uma arma em casa para defesa. Mas não um arsenal. Ou vai atirar com todas essas armas de uma vez só? Sei lá, viu? Aí coloca um arsenal dentro do carro, mete um monte de arma dentro do carro, tal, anda pra cima e pra baixo, pega e fala, eu sou CAC. Tá tranquilo, eu sou CAC. Né? Bom, vamos mudar de assunto, viu? Ó, que maravilha esse negócio de liberação de armas que teve agora, né? Agora não, há uns anos atrás. E continua, viu? Vamos falar a verdade, essas revogações aí foram só conversa para boi dormir. Olha só, 3 homens. Olha como está sendo feito o roubo hoje em casas. Os 3 homens, 2 armados com cada um com uma espingarda calibre 12 e um outro com um fuzil, invadiram uma propriedade rural na madrugada de domingo, dia 16, na cidade de Conchas. Os caras entraram numa casa com um fuzil para roubar. Depois que eles entraram na propriedade, renderam a família. Eles foram ameaçados. Os bandidos exigiram que a vítima fizesse transferências de dinheiro via Pix. Só que o que aconteceu? Como eles pediram uma quantia alta, na hora que foi feita a operação, o aplicativo bloqueou. Não deixou ser feita a movimentação. Neste momento, os bandidos começaram a procurar por dinheiro e pertences da família dentro da casa. Tudo que eles encontravam, eles colocavam na caminhonete da vítima. Depois de estar com um veículo cheio de produtos roubados, eles fugiram do local na caminhonete da vítima. Pois bem, a vítima acionou a Polícia Militar de Conchas, que via Copom solicitou alerta às PMs das cidades vizinhas para realizar o cerco aos suspeitos. Na manhã de domingo, dia 16, a PM de Porangaba encontrou abandonada na entrada do bairro do Matão essa caminhonete que você vê. É uma Toyota Hilux com placas de Conchas, que imediatamente foi identificada como o veículo roubado nessa ação em Conchas. Os outros pertences, porém, foram levados, não foram encontrados, os bandidos também conseguiram fugir. A caminhonete foi entregue ao dono e o crime está sendo investigado. Complicado, hein, gente? A cidade de Conchas está tendo muitas ocorrências deste mesmo modus operandi. Invasão à propriedade, ameaça aos donos, aos proprietários, às vítimas, com ordem de envio de Pix. Vários e vários crimes registrados nos últimos meses com este mesmo modus operandi na cidade de Conchas e também em algumas cidades vizinhas. Bom, gente, agora vamos com as notícias aqui de Porangaba. Na semana passada, nós até finalizamos o jornal ACN com o espaço do internauta elogiando um atendimento que ele teve no pronto atendimento aqui de Porangaba. Hoje, infelizmente, nós vamos destacar aqui no espaço do internauta uma reclamação de um morador que não foi tão bem atendido assim. Ele escreveu o seguinte pra gente, ó. Sobre o caso da saúde, esses dias eu fui pegar um remédio controlado, que eu pego há mais de 5 anos. A doutora do PS1, doutora Bárbara Lopes Ramalho, não quis fazer uma receita de diazepam para mim, que dependo desse remédio para dormir. Aí falei para ela que todo mês eu preciso do remédio. Mesmo assim, ela foi meio grosseira comigo.
Aí eu também respondi ela do mesmo jeito. Por pirraça, ela não fez a receita e pediu para eu conversar com 2 enfermeiras para passar no psiquiatra. Só que a agenda do psiquiatra está lotada. Não tem nem previsão de quando há vaga. Eu conversei com a diretora de saúde que até conseguiu uma receita para mim. Só que o problema é que só marcou a psiquiatria para daqui 1 semana. Então, nesse período, eu vou ficar sem meu remédio. E aí, como vou fazer se não durmo sem o diazepam? O que eu quero é que a médica tenha consciência de que ela precisa passar os remédios e que ela precisa ser mais compreensiva. Se eu não precisasse do remédio, eu nem em médico iria. Por favor, publique isso no jornal. Pois bem, a gente entende o seguinte, que o diazepam é um medicamento, né, com controle, é um medicamento controlado e que existem alguns protocolos para receitar esse tipo de medicamento. Em alguns períodos, o médico pode até exigir uma avaliação psicológica ou de um psicólogo ou de um psiquiatra para saber se vai manter o remédio. Agora, o que a doutora, segundo o paciente aqui, o que a doutora Bárbara Lopes Ramalho deveria ter feito, em primeiro lugar, ela não pode suspender abruptamente o uso do diazepam. O diazepam é um medicamento que ele precisa ser feito, a suspensão de quem toma o diazepam, ele precisa parar de maneira homeopática, ou seja, devagar, né? De maneira progressiva, ele não pode cortar de uma vez só o uso do diazepam. Talvez a doutora deva saber disso. Irineu, você não sabe nem eu. Então deveria ter tido também um pouquinho mais de empatia, né, doutora? Doutora, hoje a gente só está dando o nome da senhora aqui. Na próxima, se tiver outra reclamação, a senhora vai ser igual o coleguinha da senhora lá, o doutor Renato, que ficou famosinho aqui. Daí não adianta chorar, não. Vim de chororô, não. Então é o seguinte, doutora, eu acho que a senhora se precipitou. Ah, mas ele precisa da avaliação para eu dar o remédio, tá? Então fizesse assim o seguinte: olha, eu vou receitar para você o remédio dessa vez, mas na próxima eu não vou sem uma avaliação com a psiquiatria ou com o psicólogo. Então tem que ter um bom senso nisso, porque não pode, esse tipo de medicamento não pode ter a suspensão abrupta. Então chegar nele, olha, hoje eu vou te dar o remédio, mas você precisa passar por avaliação. Se você vier aqui na próxima sem a avaliação, aí eu não vou poder dar o remédio. Até para haver tempo dele passar pela consulta, ser avaliado e não ficar sem o remédio. Então, é aquele negócio. Às vezes, né, um gesto de empatia ou de compreensão com o paciente acaba levando a esse tipo de caso desagradável, né? E como o jornal ACN sempre foi destinado a ser a voz da população porangabense, quando a gente recebe essa reclamação, a gente tem por obrigação colocar aqui, né? Bom, mais um espaço do internauta, lá do bairro das Partes 2, ali às margens da rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, lá na entrada do bairro das Partes 2, tem esse ponto de ônibus, que eu não sei se foi a prefeitura ou o DR que fez esse ponto de ônibus, mas a gente está vendo nessas imagens que a viga de madeira está solta e ameaça seriamente aí cair essa estrutura sobre a cabeça de alguém. Ali crianças esperam ônibus escolar, moradores esperam os ônibus também para fazer viagens intermunicipais. Então tá complicada a situação aí, tá periclitante. Olha, essa viga tá completamente solta. Há alguns anos nós falamos, eu não sei a quem compete, se é ao DR ou a prefeitura fazer a manutenção deste ponto de ônibus. Há alguns anos nós estávamos com uma situação bem complicada no ponto de ônibus aqui do Trevo de Porangaba. A gente apresentou a reclamação, mostrou as imagens. E naquela época, ainda era a administração anterior, né? O então secretário de obras, o Jardelino Queiroz, o Jardelino enviou
coisa de 2 dias depois que nós apresentamos a reclamação, uma equipe que fez a reforma do ponto de ônibus. O ponto de ônibus fica no terreno do DR, mas naquela ocasião a Secretaria de Obras fez essa melhoria a pedido aqui dos moradores pelo Cubo Notícias. Talvez agora a Secretaria de Obras dessa gestão também possa, né, fazer esse trabalho. A gente vê que o ponto de ônibus em si está com um emadeiramento bom, tá? Ali são madeiras boas. O que aconteceu foi que a viga aí se desprendeu. Então precisa ser tirado a telha dessa cobertura aí, colocar a viga de novo, reparafusar e vir com as telhas de novo, colocar o telhadinho ali de novo. É um serviço relativamente simples. Agora, se puderem fazer um ponto de ônibus mais moderno, mais seguro, que proteja mais, aí melhor ainda. Mas, por questão de urgência, seria bacana ou que o DR ou que a própria prefeitura fizessem imediatamente o reparafusamento dessa viga que prende aí o telhado do ponto de ônibus antes que caia sobre a cabeça de alguém, e daí a coisa complica, né? Pensou alguém morrer aí? Bom, você está procurando emprego, você tem formação na área administrativa, então, olha, aqui em Porangaba teve muitos cursos de auxiliar administrativo, né? Então tem muita gente já formada procurando trabalho nesse setor. A APAI de Porangaba está contratando, viu? Para isso você precisa ter CNH, carteira de motorista, né? As noções de informática, porque hoje você não faz nada se você não souber manusear um computador, responsabilidade, dinâmica, boa capacidade de organização. Os currículos para você trabalhar como auxiliar administrativo na APAI de Porangaba devem ser entregues, aliás, neste endereço de e-mail aí. É só pelo e-mail, apai.porangaba2015@gmail.com. Repetindo, apai.porangaba2015@gmail.com. No título lá do e-mail, no assunto, você tem que escrever exatamente como está aí, ó. Vaga auxiliar administrativo. Escreve lá, vaga auxiliar administrativo, que o pessoal da APAI já vai saber que trata-se de um currículo que você enviou para lá. Bom, pessoal, no sábado, foi sábado? Sábado. É que final de semana prolongado a gente se perde no tempo. No sábado, nós fizemos a cobertura por volta das 8h30 da noite, por volta das 20h30, de mais um acidente. Você deve ter assistido a live lá no nosso Facebook, de um atropelamento, um motorista que se chocou contra uma vaca que estava solta na rodovia Camilo Príncipe de Moraes, que liga Porangaba a Bofete. Acidente que aconteceu no quilômetro 71+700. Então a gente olha aí o estado que ficou o veículo. Ele bateu contra essa vaca, o animal morreu na hora e o veículo foi parar a cerca de 250 metros à frente, né? O que a gente destaca aqui para você é o seguinte: animais vira e mexe estão soltos em algumas rodovias aqui da nossa região, até de Porangaba. Quantas vezes nós já colocamos aqui imagens que nós recebemos de internautas mostrando gado solto na pista, né? Principalmente ali na João Leme da Silva, que é a estrada que liga Porangaba a Conchas. Quantas e quantas vezes já mostramos aqui. Então é o seguinte, todo cuidado é pouco. As estradas nossas são estradas muito escuras, não tem iluminação, né? Animais soltos na pista em áreas que tem muito mato, porque também há muitos trechos que não foram feita roçada, você não vê o que sai das margens da pista. E daí mistura com o animal de cor escura, que era a vaca que foi atropelada, marrom escura, né? Com pouca visibilidade. E já pensou se o cidadão estiver tomando uma cerveja? Né? Bom, a gente não quer fazer nenhuma insinuação, mas dentro do veículo da vítima que teve acidente está aí, ó, essa imagem, uma lata de cerveja. Ah, tá escrito 0
Não, a cerveja é fermentada a 0 grau. Né? Essa marca de cerveja é fermentada a 0 grau. Do lado aí, ó, tá escrito aí, ó, nessa bolinha amarela aí, 4,4% de teor alcoólico. É uma bebida alcoólica. Ela é fermentada a 0 grau. Por isso que tem esse nome zero, mas não é nada de zero, né? Não é uma cerveja zero. A gente não sabe se ele tinha bebido outra hora, né? Mas a verdade é que havia um odor de bebida alcoólica muito forte e a latinha de cerveja aí, bem perto, bem ao alcance do motorista. Então, né, nada contra quem quer fazer o seu happy hour no final de semana, tomar sua cervejinha. O complicado é fazer isso e depois dirigir. E principalmente se for à noite. Né? Não estamos dizendo que é o caso dele, mas a gente está falando aqui o seguinte, que pode ser mais arriscado, né, gente? Né? Repetindo, não estamos falando que é o caso dele, mas estava lá a latinha de cerveja, com cerveja estava. Está aqui registrado. Né? Então, se cuide, dirija com cuidado e com consciência, com juízo. Né, gente? Estradas da nossa região estão recebendo pavimentações, a estrada Porangaba-Conchas deu uma melhoradinha boa ali, tem alguns trechos que já estão quebrando já, mas tudo bem, tá com asfalto novo, mas tem pouca iluminação, tem trechos ali que ainda não foram, que até fizeram a roçada quando arrumaram a estrada, mas o capim já cresceu, aí o animal sai ali de trás no mato do capim, ninguém vê. Outra coisa, você proprietário de gado, arrume suas cercas, porque se o seu animal for atropelado, causar um ferimento grave, ou matar alguém e se descobrir a identidade do proprietário do animal, você irá responder pelo acidente. Ok? E falando ainda, só para concluir este caso, o motorista do veículo, depois do acidente, ele se chocou contra o gado, ele foi parar 200, 250 metros adiante. O motorista do veículo foi socorrido ao pronto atendimento de Porangaba, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele se machucou bastante, né? Ele foi levado para o HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu. Então, todo cuidado é pouco na hora de dirigir nas estradas aqui de Porangaba e da nossa região e toda e qualquer estrada. Né? Bom, falando em gado e falando em consertem suas cercas, na sexta-feira nós colocamos a matéria aqui desses animais aí que a gente está vendo aí, ó. Esses 4 bovinos que estavam num terreno sem água, ali no bairro das Partes, próximo à casa do dito do Arthur, né? Então o gado estava ali naquele terreno, também trafegando pelas ruas ali do bairro das Partes, perigoso também para motoristas, já que as pessoas saem das casas por ali, né? Mas a preocupação dos moradores, a maior preocupação era o seguinte: olha, esse gado apareceu aqui, o pessoal relatou para a gente na sexta-feira, há 5 dias e estão sem água, que aqui nos terrenos ali, o terreno da frente não tem água, nas ruas também não tem. Então a gente quer saber quem pode ser o proprietário desses animais para vir fazer o resgate deles, que provavelmente sumiram ou fugiram de alguma propriedade próxima e ficaram por aqui, né? Bom, nós colocamos a matéria e os animais já foram resgatados, né? Já foram tirados lá do local, provavelmente foram levados aí para a propriedade a qual eles pertencem. Uma das vacas estava com sangramento na parte traseira, vai receber também os cuidados médicos. Enfim, os animais que estavam ali, né, provavelmente fugiram, né? Fugiram. Mas ninguém está livre disso. Agora, por isso que eu falo, tem que arrumar a cerca. Se foge e vai para a estrada, não é muito longe, por exemplo, o local onde esses animais estavam não fica nada longe, coisa de 30, 40 metros ali, da rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz,
naquele trecho de reta ali. Já pensou? Se eles vão para lá à noite? Então é isso, né, gente? Mas tá aí, final feliz então. Os animais foram já resgatados pelo proprietário. E falando em coisa feliz, vamos finalizar o Jornal ACN com uma notícia feliz, com uma notícia boa. Vamos. E que fique assim, olha, que estacione aí, hein? Boletim Covid-19, né? Que fique assim, ó. Já está há uma semana assim. 2.438 casos confirmados desde o começo da pandemia. Estamos há uma semana sem novos casos de Covid. Há uma semana não é diagnosticado paciente com Covid-19 aqui em Porangaba. Que continue assim. Que continue assim. Que seja o fim do coronavírus. Há uma semana não há casos de Covid-19, não há internação hospitalar, graças a Deus, nem tratamento domiciliar, graças a Deus, 2.414 recuperados. Infelizmente, nós temos o número de 24 mortes causadas pela doença aqui na nossa cidade, número que é triste, não vai se apagar, sendo que a última perda pelo Covid-19 nós tivemos lá no começo do ano passado, no começo de 2022. Pois bem, o Jornal ACN de hoje fica por aqui. Desejo a você uma excelente semana, um forte abraço e até a próxima.